Salve meu nobre, salve minha nobre, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar a falar de interpretação de texto para concursos públicos. Até a aula passada eu falei sobre diferença de compreensão e interpretação de texto. Caso tenha ficado alguma dúvida, você sabe os caminhos, só me procurar por e-mail ou via Facebook. E agora nós vamos falar sobre uma espécie de análise textual. Existem alguns tipos de questões que podem aparecer na sua prova, e eu vou abordar aí, tentar fazer um panorama da maioria absoluta desses tipos de questão. E vamos falar também, como eu falei na aula passada, sobre funções da linguagem, enfim, aquilo que semanticamente pode aparecer numa prova de interpretação de texto. Beleza? Combinado? Bom, hoje vamos falar de dois tipos de análise textual que podem aparecer. Veja aí, ó. A análise textual. Questões podem trabalhar a análise totalitária, isto é, o que é a análise totalitária de um texto. A análise totalitária de um texto é quando a questão pede que o candidato veja o sentido global do texto, ou, isto é, que ele considere aquilo que está expresso pelo texto, ou que o ponto de vista do texto, aí o enunciado da questão está pedindo que você perceba todo o texto como o enunciador de um ponto de vista, de uma lição moral, enfim, alguma coisa parecida com isso. No caso dos textos dissertativo-argumentativos, no caso desses textos, tá? Vale você dar uma boa olhada. Você lembra que eu falei que os dois primeiros parágrafos do texto podem conter ali as informações da opinião que vai ser desenvolvida no texto? A isso, obviamente, a gente chama de tese, isto é aquilo que o articulista, o autor do texto, vai defender, o seu ponto de vista principal. Normalmente o cerne do texto está ali. E também você pode olhar para o último parágrafo, porque no último parágrafo, qualquer que seja a conclusão apresentada pelo autor, normalmente ele faz uma espécie de resumo do texto, ou a própria conclusão, às vezes por sugestão de solução, faz com que você perceba em que momento foi apresentado aquilo que é mais importante para aquele autor. Então, fica aí essa dica. Então, a análise totalitária é quando a questão pede que você considere o sentido global do texto. O outro tipo de análise que você está vendo aí, que eu chamo de análise fragmentada ou análise fragmentária, é quando se pede que o candidato analise apenas um trecho do texto ou apenas um parágrafo do texto e, às vezes, até mesmo uma única relação semântica dentro de um período do texto. Aí você está tratando de apenas um pedaço do texto. Então, quando a questão falar sobre análise do texto, análise totalitária. Então você deve considerar todo o sentido do texto. Quando a questão falar em análise, quando a questão falar em um pedaço do texto, ou uma palavra, ou enfim, um trecho do texto, estamos falando de análise fragmentada. Beleza? Combinado? Bom, vou trabalhar aqui com você algumas questões que passam por esse tipo de análise de texto, para que você se familiarize com isso. E a partir da aula de hoje, você busca aí textos da banca para a qual você vai prestar o concurso público. Caso você ainda não tenha certeza dessa banca, vai pegando textos de diversas bancas e vai percebendo, opa, isso aqui fala em análise, a análise que se pede aqui é a análise de todo o texto. A resposta do gabarito foi essa aqui. Por que que o gabarito deu essa resposta? Por que as alternativas tais, tais e tais não serviram para responder essa questão? Então vale você ficar muito de olho nisso, ok?
Preste bastante atenção nisso. Porque ao resolver os exercícios, você não deve se ater apenas à alternativa certa ou alternativa errada. Entenda o porquê daquela alternativa ter sido escolhida pelo gabarito como a correta e entenda o porquê as demais não foram. Isso vai facilitar bastante a análise desse tipo de questão. Vale o mesmo aí para as questões que trabalharem apenas partes do texto ou pedaços do texto, ok? Entenda aí por que aquela alternativa é correta, por que aquela outra, as demais não são, beleza? Vamos aí, olho na tela, vamos analisar o texto Oi, nós aqui, mano. Um texto aí, como você pode perceber, já antecipando o que eu vou tratar com você na próxima aula, das linguagens, tá? Antes de fazermos uma nova análise textual, eu vou trabalhar as linguagens. Vamos falar aí sobre linguagem conotativa, linguagem denotativa, padrão culto, padrão informal, porque isso de vez em quando aparece em questões também de interpretação de texto. Beleza? Olho na tela aí então para o Oi, nós aqui, mano. Em julho do ano passado, o país foi surpreendido com a explosão de manifestações que começaram em São Paulo e rapidamente se espalharam por todo canto, tendo como pretexto a qualidade e o preço do transporte público, mas que logo ganharam outros contornos. Obviamente você percebeu que esse texto é de 2014, né? Aí o texto está se referindo àquelas manifestações iniciadas em junho de 2013, a época que estava para começar aqui aquela Copa das Confederações, né? Aquela que antecipa a Copa do Mundo. Então vamos continuar a leitura do texto. Passada a perplexidade, vieram as conclusões. E todas apontavam para os vilões de sempre: a qualidade dos serviços públicos e as mazelas da classe política. Então, perceba aí, ó, que chega-se a uma conclusão a partir da situação que foi colocada no primeiro parágrafo, tá? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que a qualidade dos serviços públicos e as mazelas da classe política foram os motivadores das manifestações. Continuando. Saúde, educação, segurança, transporte, legitimidade da representação política, corrupção, impunidade, ou seja, a agenda da classe média. O Brasil acordou, saudou a grande mídia após um vacilo inicial, mas poucos se deram conta de que ali foi gestado também o embrião de uma outra coisa, bem mais profunda e difusa. Agora olha aqui para mim, meu parceiro, minha parceira. Veja, o articulista propõe uma análise diferente da análise que até então estava sendo feita das manifestações de junho de 2013. E isso fica evidenciado nesse último período que nós lemos. E eu quero chamar a sua atenção para as relações semânticas, mais uma vez. Olho na tela aí novamente, veja aí, eu vou mudar aqui o marca-texto para mostrar para você o mas. O sujeito falou sobre as manifestações, falou sobre os motivadores das manifestações, falou sobre a agenda da classe média, ele resumiu uma porção de coisas em agenda da classe média, e aí ele manda um mas. Esse mas aqui, ó, qualquer que seja o texto que você for analisar, lembre-se sempre do seguinte, meu amigo. Você tá ligado que eu falei para você fazer marcações, ter sempre um marca-texto, etc. Toda vez que você percebe que o autor começa um período com a conjunção adversativa mas, veja o que eu vou escrever agora. Ele está mudando o rumo da argumentação. Ou iniciando uma nova fase da narração, caso seja um texto de crônica. Ou pontuando de maneira
a fazer um contraste a partir do que foi colocado antes. Sempre que qualquer texto apresenta um período iniciado pela conjunção mas, vai acontecer isso. Beleza? Vamos ver para que lado o vento vai soprar aí no texto. Continuamos a leitura. Os brasileiros talvez tenham finalmente acordado, mas a elite continua dormindo em berço esplêndido. Percebeu aí o contraste? Rechaçou a primeira manifestação pacífica, diga-se, promovida por pessoas que nunca tinham ido para a rua e apoiou a repressão violenta através de seus porta-vozes midiáticos. O caldo engrossou e entraram em cena novos autores, os excluídos. Veja aí que agora o texto vai falar sobre excluídos. Continuando. Novo cenário, novo discurso. Manifestação pode, é democrática. Baderna não. E logo classificaram os atores, manifestantes e vândalos, como se a questão fosse apenas de nomenclatura. No entanto, olha aqui um operador argumentativo, um operador discursivo, que é muito parecido com aquele mas que nós vimos anteriormente. No entanto, não foram os manifestantes, mas os vândalos que se fizeram ouvir e, em alguma medida, ameaçaram o sistema. Eles, sim, meteram medo de arrepiar. E se a boiada estourar, ninguém segura, vaticinou um comerciante da Avenida Paulista. Entre os chamados vândalos, a grande maioria não era de bandidos, como se verificou com as prisões, mas de moradores das periferias, excluídos apenas. Continuando, há 14 anos, cerca de 100 moradores de uma favela do Rio alugaram um ônibus e foram passear num shopping da Zona Sul. Não passaram da porta. Clientes, lojistas e vendedores entraram em pânico. Veio a polícia, logo depois a imprensa, câmeras ao vivo. Sem argumento para manter a proibição, o shopping cedeu. E os favelados entraram, transpondo a barreira invisível da segregação social. E eu vou fazer uma pequena pausa aqui, meu nobre, para mostrar para você que o cerne do texto vai falar sobre essa ideia de segregação social, essa ideia dos excluídos pelo sistema, etc, etc. Beleza? Combinado? Então, se fôssemos fazer uma análise total do texto, os pedaços do texto que marcamos até aqui mostram que o sujeito está pensando em fazer uma análise dessa situação, a situação de segregação social. Vamos continuar a leitura do texto. Subiram e desceram pelas escadas rolantes, alguns pela primeira vez. Visitaram lojas, provaram roupas. Na praça de alimentação, comeram o pão com mortadela que haviam levado, na mais perfeita ordem. De agressivo e violento, apenas a pobreza. Suas caras, suas roupas, suas existências, talvez. Lembra que eu falei com você, meu nobre, minha nobre, sobre os modalizadores? Lembra? Numa aula anterior, nós falamos sobre os modalizadores. Perceba aí que esse talvez, ele aponta para uma opinião do sujeito que está escrevendo o texto. Beleza? Combinado? Vamos continuar a leitura. O embrião dos rolezinhos de hoje, que, como as manifestações de junho, começaram pacíficos, reprimidos, degringolaram, viraram saques e arrastões. Na maioria, adolescentes, pobres, moradores das periferias, sempre eles, os excluídos. Ó, e nós aqui, mano. Muito bem, continuando a leitura. No chamado país do futebol, eles também estarão excluídos da Copa. Assim, quando a câmera focalizar a família loira
bonita e bem vestida, comemorando o gol de Neymar, um ex-morador da periferia, Galvão Bueno dirá com sua voz empostada e pretensamente comovida: que coisa linda de se ver, a família brasileira de volta aos nossos estádios. Sei que ninguém está preocupado com isso. Vou perguntar apenas por perguntar. E se a boiada estourar, quem segura? Como você pode perceber, tá? Isso foi um texto tirado da internet, conforme eu apontei aí para a fonte do texto. Por falar em fonte do texto, vale muito a pena você ficar ligado na ideia de observar a fonte do texto, isto é, de que veículo o texto foi tirado. Isso pode dar uma dimensão muito boa sobre aquilo que o texto vai falar. No caso aí, o texto foi retirado aí do Observatório da Imprensa e, como você pôde perceber, ele aponta aí sim para essa ideia de segregação social. Vamos ver o que a banca pensou sobre esse texto e vamos aí analisar as questões. Olha na tela, tá? Assinale a alternativa que corresponde ao ponto de vista expresso pelo autor do texto. Bom, você já sabe que o ponto de vista expresso pelo autor do texto, ele está em que momento? O ponto de vista do autor do texto está, lógico, nos 2 primeiros parágrafos ou então lá no último parágrafo. Não foi isso que nós falamos? Então, antes de você responder a questão, vou voltar ao último parágrafo. Olho na tela. Sei que ninguém está preocupado com isso, mas vou perguntar apenas por perguntar. E se a boiada estourar, quem segura? Quem é essa boiada que vai estourar? É a boiada dos excluídos. Se você voltar lá ao texto, ele vai falar que houve lá um sujeito que era comerciante na Avenida Paulista. Veja aí, olho na tela aí de novo. Olha aí. E se a boiada estourar, ninguém segura. Vaticinou um comerciante da Avenida Paulista. Tá? Essa boiada apontada aí pelo comerciante da Avenida Paulista, tá? Que foi repetida lá no último parágrafo, se refere aos excluídos. Não é verdade? Uma outra coisa importante, eu vi ali o verbo vaticinar no texto e talvez alguns de vocês estejam aí, mas que diabo é vaticinar? E vai lá procurar lá no professor Google, né? Ou enfim, ou no dicionário. Tem que fazer isso mesmo. Tem que procurar o que é. Um vaticínio é uma sentença de morte. Vaticínio significa a colocação de alguma coisa que pode causar dano. Normalmente, ele é associado à ideia de sentença de morte. Então, é como se o comerciante da Avenida Paulista apontasse para algo inevitável, inexorável, que necessariamente vai trazer dano e prejuízo para aqueles que não fazem parte dos tais excluídos. Bom, diante disso, vamos observar aí de volta a nossa questão, que fala sobre o ponto de vista expresso pelo autor do texto. Veja que a alternativa C diz que, segundo o autor, as ações dos vândalos foram mais relevantes que as manifestações pacíficas. E aí fica muito evidente que essa é a alternativa. Veja aí que eu aponto com a setinha para a alternativa C. Por que que essa é a alternativa? Porque ele fala, baseado na ideia de que se a boiada estourar, quem é que vai segurar? Tá? Porque ele dá o exemplo daquela situação ocorrida no Shopping Carioca, né? No shopping, não o Shopping Carioca, tem um shopping no Rio de Janeiro chamado Shopping Carioca, não é o Shopping Carioca, ok? É um shopping do Rio de Janeiro, cidade, beleza? Eu construí aqui uma ambiguidade, coisa que nós vamos ver também, a interpretação de texto. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, o sujeito constrói a ideia de que, pelo fato das manifestações pacíficas terem sido reprimidas, isso acontece lá no primeiro parágrafo, aquilo deu oportunidade para uma manifestação de vandalismo. A manifestação de vandalismo foi feita por bandidos? Não, foi feita por excluídos. Isso está claríssimo no texto. Quem são esses excluídos? São
a galera que o comerciante da Avenida Paulista chamou de boiada e que o próprio autor do texto vai chamar de boiada no último parágrafo do texto. Logo, olho na tela aí novamente, veja que a alternativa C é aquela que aponta para as ações dos vândalos, que foram mais importantes justamente porque criaram essa ideia de que há uma segregação social que não é necessariamente vinculada a gente de bem e gente bandida, e sim a segregação social. Veja que as outras alternativas, eu vou fazer com você aquilo que eu aconselho que você faça nos seus estudos aí de interpretação de texto. Vamos analisar por que as outras alternativas não representam a opinião do autor do texto. Letra A diz assim: tanto as manifestações de junho de 2013 quanto os rolezinhos são movimentos típicos de segmentos da classe média. Bom, então, aqui, obviamente, há uma ideia absurda, porque é dos excluídos e não da classe média. A agenda da classe média é que foi colocada pelo texto como sendo algo que foi apontado lá, como saúde, etc, etc. Letra B diz: a repressão às manifestações e aos rolezinhos é uma estratégia eficiente para manter o caráter pacífico dos movimentos. Como você pôde perceber, foi a repressão às manifestações que criou o vandalismo. Então a letra B não serve. Letra D, a interpretação que a mídia fez das manifestações de junho de 2013 mostrou que os jornalistas fizeram desde o início uma análise correta e lúcida dos acontecimentos. Faço questão de voltar ao texto com você para mostrar que... Vamos lá? Após um vacilo inicial. Olha aqui, ó. Vou trocar aqui a caneta para ficar melhor. O Brasil acordou, saudou a grande mídia após um vacilo inicial. Então, se o texto diz que ela deu um vacilo, que a mídia deu um vacilo inicial, então a alternativa que aponta que desde o início a mídia fez uma análise correta e lúcida dos acontecimentos está equivocada. Letra E. O autor defende a repressão rigorosa à ação dos vândalos criminosos que se aproveitam das manifestações para a destruição e a baderna. Veja que, nesse caso, nós temos uma alternativa que extrapola completamente aquilo que o autor coloca no seu texto. Como mostrei para você ao longo da leitura do texto, ele vai falar de segregação social, de que a repressão às manifestações gerou vandalismo, o vandalismo foi praticado por excluídos e não por bandidos. Então, a letra E extrapola completamente aquilo que o autor coloca como seu principal ponto de vista. Combinado? Então, vamos aí analisar mais uma questão, só mais uma, desse mesmo texto aí que apontamos. Veja aí a próxima questão. Com base no texto, analise a alternativa incorreta sobre a elite brasileira. Veja que aqui, ó, pede-se uma análise global do texto, uma análise totalitária. Na questão anterior, percebemos que a análise ela era uma análise fragmentada, porque pedia a opinião do texto, a opinião do autor, e para chegar à opinião do autor, você vê que eu fui a partes específicas do texto. Então, no caso da questão que nós vamos analisar agora, falamos de uma análise totalitária, uma análise global do texto. Olho na tela aí, tá? Então veja, com base no texto, assinale a alternativa incorreta. Vou dar aí 5 segundos, como eu fiz aí na aula passada, para que você pense aí. Vai, valendo agora. Vamos lá, tempo esgotado. Pense bem aí comigo. Ele pede que você aponte uma alternativa incorreta quanto à elite brasileira. Então, tem 4 alternativas corretas. Olho na tela novamente. Veja aí, a alternativa B diz: buscou participar das manifestações por concordar com as reivindicações postas.
Por que que é uma análise incorreta da elite brasileira? Bom, o texto vai mostrar claramente que a elite, veja aí, ó, na sua tela, rechaçou a primeira manifestação pacífica, diga-se, promovida por pessoas que nunca tinham ido para a rua, e apoiou a repressão violenta através de seus porta-vozes midiáticos. E aí, segundo o autor do texto, o caldo engrossou e entrou em cena os atores, os excluídos. Então veja, toda a colocação textual aponta para uma colocação incorreta que a mídia, um posicionamento incorreto tomado pela elite, tá? E aí a letra B diz isso aí, olha, buscou participar das manifestações. Mentira, a primeira foi rechaçada, conforme nós vemos, tá? Por concordar com as reivindicações postas. Então veja que as reivindicações da elite, da classe média, foi completamente diferente. Então veja, no caso, a elite estabeleceu a diferença entre manifestantes e vândalos, então tá certa essa análise, porque eles rechaçaram a manifestação. A elite considera que as manifestações são motivadas pela corrupção e má qualidade de serviços públicos. E aí vamos olhar lá a ideia global do texto. Veja aí, ó. A agenda da classe média, veja aqui, ó. Todos apontavam os vilões de sempre, qualidade dos serviços públicos e mazelas da classe política. Falamos disso quando lemos o texto. Vamos voltar lá à nossa questão. Letra D, não percebeu que a maior motivação das manifestações é a desigualdade social, isso ficou claro lá quando eu apontei para a segregação social. E a letra E diz, continua dormindo em berço esplêndido, ou seja, não quer mudanças que afetem seus privilégios. Isso está claro e evidente. Eu apontei aqui, ó, olha lá. Vamos aqui. Continua dormindo em berço esplêndido, tá? Então, fica bem evidente que a única incorreta é a letra B, isto é, de apontar para a elite como sendo aquela que buscou participar das manifestações. Não buscou, mesmo que a sua agenda, mesmo porque a sua agenda era completamente diferente da agenda dos manifestantes. Ok? Combinado? Então, como você percebeu, ao fazer a análise de um texto, você precisa considerar, sim, as partes e o todo. Você só conseguirá transpor aí essa ideia de o que é uma questão que englobe todo o texto e uma questão que englobe apenas parte do texto, se você fizer exercícios, meu amigo. Você precisa ampliar a sua base de leitura. Não deixe isso de lado. Ler, tem gente que às vezes me responde assim, principalmente nos meus cursos presenciais. Ah, professor, eu não tenho tempo de ler. Tá? Enfim, aí a pessoa precisa decidir, a minha resposta é sempre a mesma. Olha, você precisa decidir o que você quer em termos de concurso público, porque cada vez mais a leitura tem sido diferencial. Eu recebo dezenas de e-mails por dia, às vezes, tá, de gente que vai fazer concurso para um tribunal, que vai fazer concurso para um órgão específico e que precisa de língua portuguesa porque se garante muito na sua parte específica, mas tem dificuldades, principalmente com interpretação de texto e com redação. Por isso, eu vim ministrar esses dois cursos aqui no EVP. O pessoal que faz prova, por exemplo, para os quadros complementares de oficiais das Forças Armadas, o cara faz uma prova específica, normalmente aí de engenharia, de odontologia, enfim, da sua área específica, uma prova de língua portuguesa em que quase a metade da prova trabalha com questões de interpretação de texto e redação, que tem sido diferencial nesses concursos, como um exemplo apenas.
Vários concursos têm se utilizado disso. Beleza? Combinado? Muito bem. Eu aguardo você na nossa próxima aula, em que vamos continuar a analisar textos à luz da teoria. Vou começar a falar com você sobre linguagens. Beleza? Um abraço. Até a próxima aula.